Olha aqui, ó. Os olhos são a luz do corpo. Pastor, o meu caminho é obscuro, o meu caminho é terrível. Por que você acha que é? A palavra de Deus já dá a resposta. Os seus olhos, eles são maus. Os seus olhos não são a luz do corpo. Eles fazem você tropeçar. Se os seus olhos são bons, tudo seu terá luz, tudo seu será bom. Vocês acham que a pessoa vive mal, vive doente, com problemas A, B, C e D, por causa de quê? Olha a palavra de Deus falando. Se os teus olhos são maus, o que você vai ver? Doença? Problema? É isso que você vai ver. É o que eu já preguei aqui uma vez. Tem gente que você pode colocá-la diante de uma coisa esplendorosa, estupenda, magnífica. Ela vai ver erro, ela vai ver defeito, porque o olho dela é assim. Você pode colocá-la diante de um parque de diversão melhor de todos, mas ela vai ver erros. Você pode colocar o homem, a mulher mais bonita, ele vai ver defeito. Assim diz o Senhor: se os teus olhos são maus, eu fui abençoar uma casa, depois da reunião da manhã, dos obreiros, e quando eu entrei, fui lá ungir, eu falei para a pessoa: Deus te abençoe, Deus te abençoe, fico feliz por você ter comprado a sua casa. Aqui pertinho, falei: Deus te abençoe mesmo, muito feliz, e aleluia, glória a Deus, casa bonita, abençoada. Ai pastor, o senhor gostou? Mas muito bonita. Mas se fosse uma casa caindo aos pés, é dela? Foi ela que comprou? O seu olhar, deu para entender agora? Se você tem um olhar tenebroso, o que é casa bonita, vai ser feia. E talvez a feia vai ser bonita, ou a feia vai ser a pior de todas. Mas quando a pessoa tem um olhar, segundo a palavra de Deus, que é luz para o corpo todo, ela não se vê doente, não se vê no sofrimento, não se vê mal. Então eu disse aqui hoje, que você vê a pessoa se desviando, você vê a pessoa fora da igreja, você vê a pessoa fazendo o que não convém, fora da palavra de Deus, eu vou te dar a resposta. Por que isso acontece? Quando a pessoa ela tem nos seus olhos uma espécie de escama, ela sofre. Todos vocês aqui sabem que uma pessoa cega, ela tem a sua parte de sofrimento, ela sofre. Ela não enxerga a vida, ela não sabe o que é o azul, o amarelo, se ela nasceu assim, ela não sabe o que é o azul, o amarelo, não sabe o que é o branco, não sabe o que é o cor-de-rosa, não sabe o que está diante dela. Assim são as pessoas no campo espiritual. Ninguém sofre por acaso. Ninguém, meus irmãos, nem eu, nem vocês. Vocês devem tomar cuidado, muito cuidado com essa frase que a Bíblia, eu vou ler aqui já, a palavra de Deus nos fala: tudo que o homem planta, ninguém está comendo na vida o que não tenha plantado. Espera aí, pastor, eu plantei umas coisas ruins, corre lá e arranca, porque você vai colher o fruto do que você plantou. Os seus vão comer esse fruto. Lembra lá de Oséias 4:6? Porquanto desprezastes a minha lei, desprezarei os vossos filhos. Você vai comer do fruto daquilo que você plantou, e os seus também vão comer. Você despreza, os seus filhos vão comer isso. Deus vai desprezar os seus filhos amanhã. Não, meus filhos Deus vai guardar, mas não sou eu, é a palavra. É a palavra de Deus que diz. Eu dizia hoje também aqui para minha família, minha esposa, que o ruim de muitos é não tomar a igreja como igreja.
Vamos lá, responda para mim aqui. Quantos de vocês acreditam na salvação? Acredita que existe os céus e o inferno? Acreditam? Que os santos e os salvos, quando morrerem, quando o Senhor chamar, vão para a glória? Acreditam nisso? Mas vocês sabem que muitas são as pessoas que fazem da igreja um lugar de passeio. Para elas, igreja não é igreja. Igreja para elas não é um lugar de adoração, um pedaço dos céus que ela já está se preparando para amanhã não ser estranha. Ela não faz da igreja, igreja. O lugar que ela vai para orar, para adorar, para buscar a Deus, e fazer da igreja ali um pedaço do céu, que amanhã quando ela entrar, ela não vai ser nem estranha no reino dos céus, porque ela já vive isso, já vive a adoração, já vive o louvor. Tem gente que não acredita mais na salvação, não tem temor. Se tem uma coisa que eu ensino, e bato aqui nessa tecla, não perca tempo com quem não tem temor a Deus. Se você quer uma ajuda minha, não perca tempo com quem não tem temor. Guarda isso, pode guardar e colocar lá, pastor da fé. Não perca tempo com quem não tem temor. Jesus diz: não repreenda o escarnecedor, porque quanto mais você repreender, mais ele te escarnece. Repreenda o sábio, para que ele se torne mais sábio ainda. Então não perca tempo com quem não tem temor. Você chega para uma pessoa e fala, ela zomba, ri, faz chacota no trabalho, em casa, família, não perca tempo. Você vai se irritar. Não tenha gota de temor. Fala mal da igreja, de pastor, zomba dos dízimos, das ofertas, fala mal de Deus, do Espírito Santo e etc. Você não perca tempo. Eu não perco tempo. Quando a pessoa está pronta, disposta a ouvir, receber, viver a palavra de Deus, ela tem a minha atenção. Quando ela fica lá, eu não dou. Mas não dou mesmo. Quando a pessoa ela tem um olhar negativo, vai ser muito sofrimento. Muito. E eu acho que vocês devem estar a viver perto de pessoas negativas, porque tem gente que tudo para ela dá errado, não dá certo. Você vai fazer um negócio, não vai dar certo. Vamos ver aqui, não deu certo para ninguém. Eu não tenho condição. É um negativismo grande. Tudo para ela não tem como, não dá certo, não vai dar certo, não tem jeito. E aí? Vamos comprar esse negócio? Não tem dinheiro. E aquilo? Não dá certo. E aquele outro mais? Não deu certo para o meu tio. É que eu tenho a ver com o teu tio. Eu estou decidido, Deus vai abençoar, mas a pessoa não vê. O que é bom, não. E por que não, pastor? Ela tem uma escama nos olhos. Ela não consegue ver as coisas boas. Por que não consigo avançar? Porque não consegue ver coisa boa. Só consegue ver o mal. É como o hipocondríaco, só consegue ver doença. As coisas boas não. Nem consegue ver que está indo para o inferno, está fazendo coisa errada. Isso aqui é ruim. A pessoa está fazendo, e ela não consegue ver que o diabo está do lado. Eu comentei algo aqui hoje cedo. Você tem que tomar cuidado. O diabo, quando ele atua, ele não vem em forma de demônio, senão você vai repreendê-lo. Mas a pessoa, quando ela é má, ela não consegue ver a obra do diabo. É igual o cidadão que está roubando e está matando. Ele só consegue ver o roubo e a morte que ele está cometendo. Mas ele não consegue ver que ele vai sofrer na cadeia, que vai ficar anos preso. Ele não consegue ver. Ele só consegue ver o que ele está fazendo. Mas as consequências não. O jeito que você está medindo, o jeito que você está tratando, você será tratado pelos homens e por Deus. Não tem essa conversa de que Deus é amor. Afirmo, primeira carta de João 4,8, Deus é amor, Deus é caridade, mas não se esqueça que Ele também tem um nome poderoso, Jeová
tsidkenu. Ele é o Senhor da justiça. Deus não faz injustiça, Deus faz justiça. Se você agiu de tal forma, não espere outra da parte de Deus. Se você plantou azeitona, não queira colher uva. Deus não vai deixar isso. Os 2 olhos que eu tenho são para abençoar a mim, não abençoar vocês. Os olhos que eu tenho são para iluminar a minha vida, o meu corpo, não de vocês. Os olhos de vocês são para abençoar e iluminar o corpo de vocês, e não o meu e nem de ninguém. Mas geralmente, a pessoa ela quer iluminar a vida dos outros, quando os seus olhos foram colocados no corpo, na face, para iluminar o corpo dela, a vida dela, para que ela veja se ela está certa ou se ela está errada. Mas geralmente a pessoa quer usar os seus olhos para terceiro, quando os olhos é para si. Os meus olhos é para que eu enxergue o meu caminho, não o caminho de ninguém. Por isso o Senhor diz: você não tem que tirar nada de ninguém, julgar a vida de ninguém, querer iluminar a vida de ninguém. É a sua. É você que tem que ver se os seus pés, se as tuas pernas estão erradas. É você que tem que ver se a sua mão está fazendo o que não convém. Você viu o que ele faz? O que ele faz não me interessa. Eu tenho que ver as minhas mãos e os meus pés. Eu tenho que ver a minha vida. Eu tenho que iluminar o meu corpo, todo o meu ser. Mas geralmente é o contrário. Por que eu não avanço? Porque em vez de eu ter que iluminar, olhar a minha vida, eu tento iluminar a vida dos outros e consertar a vida dos outros. Então foi o que eu disse aqui hoje, e hoje eu venho falando. Tem gente que gosta de ver erro, defeito na minha pessoa, ou na pessoa da igreja, na pessoa jurídica. Se a pessoa gosta de ver defeito na minha pessoa, na pessoa da igreja, ou na pessoa seja de quem for, ela tem que parar de querer ver defeito nos outros e olhar para si. E ver defeito em si mesmo, não nos outros. Porque geralmente a pessoa que quando quer ver defeito e acha defeito nos outros, lembra dessa historinha, pessoal? Todo mundo já sabe disso, né? Ela aponta um dedo para ela, mas tem 4 apontando para si. Então não pode. Ela diz: fulano está errado. E você já viu se você está? Mas o que ela comete eu não cometo? Provavelmente que não, que o dela seja bem inferior do que o seu. Que isso? Você está enganado? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho rapidamente aqui, bem rapidinho, vamos lá comigo, gente. Vamos lá. Deus mandou Saul destruir todos os amalequitas, todos. O Saul matou os soldados, homens, mulheres, e poupou a vida dos animais, dos amalequitas, e poupou a vida do rei Agag. Pois bem, os animais e o rei Agag. Vamos ao pecado de Saul. Saul não foi para a guerra, deitou com a mulher de um soldado fiel, chamado Urias, engravidou a mulher, sabendo da gravidez, mandou que, para resumir, no que veio o Urias, mandou uma carta para Joabe, para colocar o Urias na frente de uma peleja que ele não aguentaria, e o homem morreu. Humanamente falando, quem cometeu o maior pecado? Humanamente falando, Davi. O Saul só não matou o rei Agag e os animais. Davi cometeu todos esses erros.
Quem cometeu o maior erro, humanamente falando? Vamos lá tentar iluminar e tirar a trave. O Davi. Humanamente falando, o Davi cometeu mais erro. Qual é a diferença dos dois? Um, em vez de assumir, não assumiu, e o outro assumiu. Um olhou para si e viu que errou, iluminando sua vida. O outro, porque não fui eu, porque os soldados aqui fizeram, porque eles que são culpados, etc. Deus não tem prazer nisso. Salmo 51, 17. O Salmo 51 é a oração do Davi, que ele fez por causa do seu erro, do seu pecado. E no versículo 17 diz: a um coração aquebrantado, arrependido, Deus não despreza. Já o Saul, eu não tenho nada a ver com isso. Humanamente falando, quem cometeu o maior erro? O Davi. Mas quem foi que olhou para si, iluminando e reconhecendo? O Davi, e não Saul. Quem perdeu o reino? Quem perdeu? Saul. O que o Saul não queria perder? O reino, o trono. E o que o Davi não queria perder? Salmo 51, ele disse: não se afaste de mim e não retire de mim o teu espírito. Ele não pôs o reino. Olha a diferença. Quando você ilumina a sua vida, quando você pensa diferente. Tem gente que não quer perder o emprego. Tudo bem, que não perca mesmo, em nome de Cristo. Tem gente que não quer perder o marido, não quer perder a mulher, que não perca mesmo. Não quer perder aquilo, não quer perder o carro, não quer perder. Mas tem gente que não quer perder um culto desse. Tem gente que não quer perder a salvação. Tem gente que não quer perder Cristo, não quer perder o Espírito Santo. Já outro não quer perder o status, não quer perder a posição. Já um crente, ele não quer perder Jesus. Ele não quer perder o culto, como eu disse. Ele não quer perder a verdade de Deus. Mas fulano erra. Filho, comece a examinar a sua própria vida. Seus olhos foram colocados não para ver a vida de ninguém. Seus olhos foram colocados aí para você iluminar e ver a sua vida, não a vida dos outros. Você ver erro nos outros, pare de ver erro nos outros, comece a ver você. Aqui está o porquê que eu não avanço. Eu não avanço porque eu não consigo olhar para mim. Eu olho para os outros. Eu vejo o erro nos outros, mas não vejo os meus erros. Acredita, meus irmãos, você vai chegar aqui um dia que eu vou pregar, que a sua bênção está naquele ponto, está naquele outro. Mas a palavra que eu tenho para lhe falar agora, é essa aqui. Eu não avanço, eu não melhoro a minha vida no geral, por causa dos meus olhos. Olha o Elias falando: Eliseu, você fica aqui que o Senhor me manda para Gilgal, me manda para aqui, para lá e acolá. Vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Então acompanhou. Chega na hora, o Elias diz para o Eliseu: amigo, você me pede o que você quiser, pode pedir. Ele disse: eu quero a unção dobrada. Ele disse: olha, rapaz, pedido difícil você pediu, mas deixa eu te falar um negócio. Olha, igreja, deixa eu te falar um negócio. O Elias falando: quando você me ver, como assim? Quando você estiver olhando para mim e ver, Eliseu, mas se estivesse dando um toque nele, entendeu, cara? Vê, entendeu? Sabe aquela provinha, aquela colinha com o cidadão, né? Sabe? É como se estivesse dando uma colinha para o Eliseu. Olha, quando eu for tomado de ti, e você estiver me vendo, veja, dando uma colinha para o Eliseu, quando me vires sendo tomado de ti, se acontecer, aconteceu. Espera aí, pelo que eu sei, pelos meus conhecimentos dos antigos, Abraão pôs a mão na cabeça do Isaac e transferiu a bênção do Isaac para o Jacó.
bastava o Elias transferir a bênção. Bastava ele colocar a mão na cabeça do Eliseu e falar: servo, receba a tua bênção. Deus mandou que eu levantasse um novo sucessor. Pá, toma. Bastava fazer isso. Mas não era desse jeito que tinha que acontecer, porque dependia do Eliseu, por gentileza, ver a sua bênção. Quem está prestando atenção? Dependia. Tem bênção que depende de você vê-la. Vai depender do jeito de você enxergar. Você está andando pelas ruas da cidade, passa por uma loja, está lá aquela geladeira, aquele fogão. E olha que você está precisando, hein? Quanto você tem para dar de entrada? Nada. Quanto você tem de dinheiro? Nada. Nenhuma condição? Não. Mas Deus está lá e faz você ver. E você não entende. Tem bênção que vai acontecer quando você ver e você entender. Eu espero. É ruim de falar amém, pessoal? Agora não adianta não, agora você perdeu. Você vai ver e vai ficar só vendo. Bem feito. Eu sou verdadeiro, tá? Comigo não tem eira nem beira não. Vocês têm que prestar atenção, pessoal. Vocês não estão prestando atenção, caramba? Sabe o que significa a palavra amém? Hã? Assim seja. Então você está aqui, eu estou ministrando bem, você fica aqui, ó. O Eliseu pelo menos ainda olhou. Vocês estão assim, ó. Então olha direito, caramba. Porque tem bênção que depende daquilo que você está vendo e como está vendo. Então diz a palavra que o redemoinho veio, a carruagem de fogo, e foi levando Elias, e com isso caiu já o seu turbante, caiu a sua capa, a sua túnica, as suas sandálias, seu cirolão, foi voando, caindo. Olha, peraí, a Bíblia não traz em detalhes, estou parafraseando. Olha aqui para mim, eu estava de paletó, mas vamos dizer que eu estivesse de paletó agora. Veio a carruagem e me leva aqui agora. Então vai cair aqui, ó, minha aliança, meu relógio, meu sapato, a meia, a roupa de baixo, o cinto, vai cair a calça, a camisa, a gravata, tudo que não é dos céus, que é terreno, vai sair de mim, vai cair. Só que o Eliseu prestou atenção numa coisa, como se dando aquela colinha, quando me vires. Ele parou e pensou, quando esse homem foi me chamar, passou a capa, eu já falei isso aqui para vocês, quando ele foi me chamar, passou a capa, quando eu olhava para ele, estava sempre com a capa, tudo que ele ia fazer com essa capa, se ele fosse não sei o que, pega a minha capa, segura a minha capa aí menino, e etc, tudo com a capa. Quando ele atravessa o rio Jordão, ele dobra a capa, fere, e etc, eu estou vendo cair o turbante, estou vendo cair tudo, mas só que a capa que teve, sempre estava com ele. Então ele diz, quando me vires, quando você olha, você não tem que olhar para as outras coisas. O triste é que às vezes se olha, aí entra aquilo que eu falei bastante, tem gente que olha para a cruz da direita e da esquerda, em vez de olhar para a cruz certa. Em vez de você olhar para aquilo que Deus está te dando, você olha para aquilo que o diabo está te oferecendo. O que estava caindo? A Bíblia Sagrada fala da capa, mas será que era só a capa que estava caindo? Repito, parafraseando, tinha outras coisas, porque não ia para a glória, que é coisa da terra, isso não ia entrar no reino dos céus. Como caiu a capa, caiu também a sandália. A letra não traz, mas eu vou expor para você. Só que os olhos dele estavam na capa, e ficou fixo ali na capa, e não tirava os olhos dele da capa. E quantos de nós cometemos esse erro? Ele disse, rapaz, em outras palavras, tua bênção está do jeito, da maneira que você enxerga. É o jeito que você vê, pessoal.
Hoje de manhã eu comentei, quantos não conseguem ver no pastor arrancador de dinheiro? A gente não pode falar um nada aqui, que já sei onde é que vai dar isso, quer ver? Daqui a pouco ele vai pedir o dinheiro aí. É o que a pessoa consegue ver. Ela não consegue ver numa portinha que está ali, 2 portas, que ali vai ser a empresa dela. Não, o problema não está em ninguém, o problema está nela, porque os olhos é dela. Deu para entender? Os seus olhos são seus. Diz a palavra, nós vimos aqui em Mateus, que os seus olhos vão iluminar você ou vão levar você para as trevas. Misericórdia. Os seus olhos ou vão iluminar ou vão levar vocês para as trevas. Eu não consigo me ver orando, não consigo me ver fazendo isso. Então comece a enxergar, irmão, porque você só está vivendo trevas. De que jeito você tem visto a obra de Deus? Jesus mostra aos homens que quando se olha para a sua obra da forma correta, tudo muda. O Saulo, quando ele olhava para os cristãos, ele via os cristãos como uma peste, uma praga na face da terra. O Senhor diz: vai lá, que eu vou mostrar para ele vai enxergar direitinho. O Ananias, quando pôs a mão na cabeça do Saulo, caiu como se fosse uma espécie de escama, caiu dos olhos. Quando ele abriu, ele já olhou para o Ananias de forma diferente. A primeira cidade que o Saulo pregou, foi ali onde ele estava, em Damasco. Ao sair da casa e ir embora, ele já olhou para o povo e viu o povo de uma forma diferente. De que jeito você vê as pessoas? De que jeito você vê a obra de Deus? De que jeito você se vê? Quem sabe estamos vendo conforme Saulo de Tarso, vê o que é bom como mal, e o mal como bom. Mas Jesus foi lá e mostrou para ele: vai lá e põe a mão na cabeça dele, que eu vou mostrar para ele. Quando pôs a mão, caiu dos olhos uma espécie de escama, e ele passou a ver de forma diferente. Então eu disse aqui hoje, sabe por que muitos estão fora das igrejas? Porque tem uma escama nos olhos. Sabe por que muitos maridos estão deixando suas esposas, marido? Porque tem escama nos olhos. Deixando os filhos passarem necessidade, fome, escama nos olhos. Porque estão abandonando a fé, escama nos olhos. Deixando os seus trabalhos, suas obrigações, escama nos olhos. Porque não consegue ver. O que é bom, toma como errado, e o que é errado como bom. Mas Jesus diz: eu vou mostrar para ele, vai lá. Tem muita gente aí que precisa receber uma imposição de mão, daquelas que lhe dói a cabeça. O pregador falar: vem aqui que eu vou orar por você. Meter a mão na cabeça, e meu pescoço, fecha os olhos, amigo. Eu já fiz muito isso, fecha os olhos. E orar daquela oração de arrancar tudo lá do pé. Fala: e agora? Rapaz, eu quero Jesus. Eu quero servir a Cristo. Eu quero mudar de vida. Porque tem gente com essa escama nos olhos. Não vai para frente. Nada do que é dela, irmãos, vai para frente, melhora. Ela gosta de ver a vida dos outros. Ela tem que ver a sua. Jesus, eu vou mostrar para você que você está errado. Que servir a mim não é um sofrimento. Quem aqui está comigo, pensa comigo, tem o mesmo pensamento, de que estar sem Cristo fora da igreja é um sofrimento tamanho? Seja sincero e verdadeiro. Estar sem Cristo fora da igreja é um sofrimento tamanho. É um sofrimento. Eu vou levantar as 2 pernas, eu vou me levantar. Eu não me vejo sem Jesus e fora da igreja. Não me vejo. O dia que eu não estou na igreja, parece que falta alguma coisa, eu fico vazio.
Eu não falei no domingo, falei na igreja. Eu sou pastor, estou sempre na igreja. O dia que eu não estou, não, hoje não vou, minha folga, eu não vou na igreja hoje. Parece que arrancou de mim, sabe, alguma coisa. Eu fico meio assim tonto. Já tem gente que para ela é comum. É porque você não consegue enxergar ainda como Jesus deu a visão ao Saulo. Porque ali mesmo, ele não foi para casa. O Saulo não foi para casa, e em casa foi lá tomar um chá, e etc. Depois foi fazer a obra. Não, em Damasco mesmo, ele começou a fazer a obra de Deus. Isso é enxergar diferente. Jesus fez ele enxergar diferente. O Pedro, eu escrevi aqui para vocês assim: tem que se parar de jogar fora a oportunidade dada por Deus. Tem que parar de jogar fora a oportunidade que Deus dá. 3 horas da tarde era a hora da oração, 3 horas. Todos os dias, alguém pegava o homem coxo e colocava na porta do templo para mendigar. Todo dia. Pode ser, a Bíblia não diz que esse homem ia às 15:02, 14:55, diz que todos os dias ele estava na porta do templo para mendigar, mas o povo só ia para orar às 3 horas, que era a hora da oração, a hora nona. Bem que o Pedro poderia com João ter ido ao templo antes. João, vamos para o templo? Vamos. Mas que hora? Não é 3 horas? É, mas vamos cedo, a gente fica lá. Se ele entrar, não fala nada com o coxo, porque o coxo não está lá. E se o Pedro for, não na hora da oração, for depois, ou nem ir. Temos a oportunidade, Deus nos dá, mas nós jogamos fora. E olha que eu já falei muito isso na outra igreja lá em Campinas, e falei muito aqui desde quando eu cheguei aqui. Você tem que tomar cuidado com esse pontinho aqui da vida. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. A hora que Jesus Cristo está para entrar, ele vai entrar, aí tem uma porta aqui. Você está na casa, ele vai entrar, Pai seja convosco, você meu amigo discípulo, eu vou te abençoar. Jesus começa a abençoar um por um. Quando chega a vez de abençoar o Tomé não está. Acredite, vocês não têm noção, mas minha barriga sempre mexe por pensar nisso, de não estar na hora que o Senhor vai me abençoar. Ele diz assim: hoje eu abençoo o Luiz, o da fé, mas nessa hora eu não estou. Vocês não têm noção do temor que eu tenho disso, porque Jesus entrou, foi abençoando os discípulos, e o Tomé não estava. Ele disse: cadê o Tomé? Aí não está aqui, mestre. Ele não está, e agora? Aí depois Jesus volta, vai direto até o Tomé e diz: põe o seu dedo aqui, seu miserável, seu incrédulo. A Bíblia não diz que deu bênção nenhuma, e não foi lá para dizer: ó, paz, não sei o quê. Já foi direto nele e diz: põe o teu dedo aqui, seu incrédulo. Meu irmão, minha irmã, para fechar, este homem, todos os dias, sendo colocado na porta do templo. Tem gente que tem a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, no momento em que Deus vai operar, mas não consegue ver. O dia que Deus vai operar o seu milagre, você não está, você não vê, você não presta atenção. Esses homens serviam a Deus, estiveram com Jesus Cristo. Esses homens aqui, Pedro e João, o João é conhecido, chamado como discípulo amado, o discípulo com a cabeça no ombro de Cristo. O João, dos 4 evangelhos que você lê, o mais crente é o João. João, o chegado de Jesus Cristo,
que reescreveu o Evangelho, as 3 epístolas, escreveu o Apocalipse, discípulo mais chegado para receber a graça de escrever o livro da profecia. O Pedro, que orava desde semana passada, orava pedindo a Deus ousadia e intrepidez. Esses 2 homens estão indo para o templo, e o coxo que tem oportunidade olha para esses 2 homens e diz: me dá uma esmola. Amigo, o Pedro olha para ele e diz: olha para nós, rapaz, seu problema é na perna, você é coxo? Não, seu problema na verdade são os seus olhos, porque você nem se vê curado, nem se vê dentro do templo, não se vê andando, não consegue ver quem é que pode te ajudar ou quem pode te atrapalhar. A verdade, o teu erro, o teu mal, não são bem as suas pernas, os seus pés que estão tortos, mas sim os seus olhos. Você não consegue enxergar, diferenciar a derrota da vitória, quem pode te ajudar e quem não pode. Eu queria estar falando isso para algumas pessoas, mas ainda bem que está sendo aqui gravado, filmado. Não sabe. O problema de muitos, às vezes não é nem a língua, apesar da língua ser o órgão pequenino do corpo, Tiago 3, que fala que ela é muito perigosa, mas o problema de muitos, às vezes não é a língua, não é o braço, mas são os olhos. Não consegue ver o buraco, o laço que estão armando, não consegue ver, meu irmão, a bênção que está diante dos seus olhos, não consegue ver o que Deus tem para lhe dar, o que Deus está lhe oferecendo. Consegue ver nos outros sempre uma esmola, mas não consegue ver no Pedro e no João a cura. Não consegue ver naquele trabalho que é feito na igreja. Já vi pregadores se rirem, criticarem, zombarem de nós, de tudo que nós fazemos na igreja, mas fazer o que nós fazemos não fazem, ajudar as pessoas não ajudam, mas só tem olhos para criticar. Eu chego para você e digo: meu irmão, vou te dar um copo com água aqui. Ih, essas igrejas dão água. Então ajuda essa pessoa, por gentileza. Cura ela, por gentileza. Não, cada um na sua fé. Vai para o meio do soca, rapaz. Jesus mandou ir por todo mundo e curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos. Sai da minha frente, Satanás. Você não pode ajudar, então não atrapalha. Como a irmã deu testemunho: pastor, a brasa que o senhor tem dado aqui, eu estava tantas noites sem dormir, falei: não, está amarrado em nome de Cristo. Fui lá e coloquei a brasa no meu travesseiro, estou dormindo com uma belezura. Não foi uma ajuda? Não concordo com essas coisas. Então, cala a sua boca, se você não concorda. Não fica enchendo a paciência dos outros, atrapalhando a fé dos outros. Pode ajudar? Não posso, então não atrapalha. Vocês sabem disso, que tem gente que ela tem um olhar tão negativo que para atrapalhar os outros, misericórdia. Ajudar? Não ajuda, de jeito nenhum. Vocês sabem disso. Não estou aqui criticando igreja de ninguém, igreja nenhuma, mas para ajudar, não ajuda. Igual o moço lá, na outra cidade que eu estava, que o irmão disse: pastor, meu irmão manifestou um demônio. Eu fui lá e chamei o pastor, fulano de tal, ajuda meu irmão, vou trazer ele aqui. Não traga teu irmão com esses demônios para cá não, porque a última vez que eu lidei com esse negócio, eu fiquei uma semana no hospital. Mas que pastor é esse? Não traga a pessoa endemoniada não, aí é fácil, né, pessoal? Imagina eu ter uma igreja aqui, a Igreja da Graça, em Osasco, ninguém tem me dá dor de cabeça, todo mundo é dizimista, ofertante, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, todo mundo ofertante, patrocinador, todo mundo crê em Jesus, vai para o céu. E que dor de cabeça eu vou ter? Demônio atormenta vocês vão embora para casa, vocês voltam, não tem nenhum demônio para ir, nem para dar um espirro no chão, não tem. Aí é bom, não é bom? Aí é maravilha. Por isso que eu fico meio bronqueado, não estou aqui para criticar, mas fico bronqueado com essas igrejas pipoca, que para tirar membro da igreja dos outros, só sabe tirar membro feito, ninguém quer tirar um membro com carrapicho. É ou não é, gente? Tirar o camarada que está com carrapicho, cheio de costume, dedo no nariz e tal, melequento, ninguém tira. Agora quer tirar o camarada que já está bem, já não tem demônio. O pastor da Igreja da Graça já tirou. Já arrancou o demônio, já fez esse dizimista, ofertante.
fala em línguas e etc. Aí é fácil. Quero ver tirar o cidadão que entra na igreja assim, ó, e avança no pastor. Aí esse ele não quer, fala, não, sai daqui, ô, fulano, tira da igreja, mas é demônio. Demônio, não, tira, manda para aquela igreja lá, aquela igreja que mexe com isso. Aí depois tira, o irmão está na igreja errada.